Então, apresentar para vocês um panorama técnico e acessível das principais mudanças legislativas que devem impactar tanto marcas quanto empresas, gestores públicos, a partir de 2025, tanto no Brasil quanto em um cenário internacional. Então, vou passar agora algumas regrinhas que a gente vai executar ao longo dessa moderação, ao longo dessa apresentação, para manter uma organização e uma boa qualidade na nossa apresentação aqui. Então, vou pedir para que todos os microfones fiquem mutados. Durante o evento, e caso vocês queiram enviar qualquer tipo de pergunta, usar o nosso chat aqui de perguntas e respostas, para que no final a gente vai ter de 5 a 15 minutinhos para tirar todas as dúvidas e responder as perguntas que surgirem, tá bom? O evento está sendo gravado, e depois dessa apresentação, todo o conteúdo será enviado para vocês através do e-mail. Então, para dar as nossas boas-vindas aqui, nossos palestrantes, Tássio Cipriano e André Castilho, ambos advogados ambientais e sócios no escritório Cipriano e Castilho Advocacia Ambiental. Então, é uma grande honra ter vocês com a gente, meninos. Obrigada por toparem e estarem aqui no dia de hoje. Antes de passar a palavra para vocês, vou fazer uma introdução para todo mundo aqui de vocês, e depois o brilho é todo de vocês. Então, o mestre André Castilho é advogado especialista em Direito Ambiental, mestre em Direito Civil pela USP e em Direito Público Econômico pela Universidade Jean Moulin Lyon. Não sei se eu falei certo, porque é uma universidade francesa, então depois, por favor, peço para que vocês falem o nome correto aqui. Atua de forma consultiva e contenciosa em temas como gestão de resíduos, mercado de carbono, inovação socioambiental e economia circular. É consultor jurídico do projeto PIMP My Carroça, mentor do grupo de trabalhos Resíduos e Clima, da Rede La Clima, e realiza pesquisas acadêmicas sobre responsabilidade civil ambiental, gestão de resíduos, logística reversa, saneamento e mudanças climáticas. Já o Dr. Tássio Cipriano é advogado e professor universitário, especializado em Direito Ambiental, graduado e doutor em Direito pela USP, com formação complementar em universidades alemãs. É especialista em gerenciamento de áreas contaminadas pelo Centro Universitário SENAC e atualmente é professor no curso de Direito do Centro Universitário Fundação Santo André e diretor do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Atua na advocacia empresarial, com foco consultivo e contencioso estratégico, assessorando clientes nacionais e internacionais em direito ambiental, especialmente na transição para a economia circular, regulamentação de produtos, substâncias químicas e resíduos. Então, sejam muito bem-vindos, Tássio e André, e agora a palavra é toda de vocês, qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Maravilha, bom dia pessoal, bom dia para todos e todas, bom dia Lívia, queria agradecer você e a Iató pelo convite, para a gente é sempre uma alegria imensa compartilhar, né, um pouco dessa nossa visão que é jurídica sobre um tema tão importante que é a circularidade, a economia circular, e nisso os resíduos estão claramente incluídos. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns também pela realização do evento. Acho que você, pelo menos do meu currículo, leu muito melhor do que eu mesmo teria feito. Às vezes a gente esquece do quanto de coisas que a gente faz, então vou passar para o André aqui dar bom dia, se apresentar e aí a gente começa. É isso. Obrigado, Lívia, pela apresentação, Tuane pela organização. Agradecer também a Iató e a todos presentes. Acho que a gente vai poder conversar um pouco sobre economia circular, mas entrando a fundo em cada um do que a gente vai chamar aqui dos pilares, e poder compartilhar um pouco o que a gente vem discutindo academicamente, mas principalmente na prática, com os nossos parceiros, nossos clientes, e vendo as dificuldades e as dores que é essa tal da transição para a economia circular. Então, obrigado e bom dia a todos. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em resíduos e circularidade, economia circular, a gente pensa no ciclo das coisas fechando, né? E isso pode ser um tanto óbvio, mas quando a gente fala no ciclo de vida, a gente está pensando, a gente está fazendo uma comparação
com o ciclo de vida dos seres vivos, né, das substâncias que estão aí no planeta Terra. Então a gente fala no ciclo da água, no ciclo do nitrogênio, enfim. Então quando a gente fala em circularidade na economia, ou uma economia circular, e acho que a partir de agora a gente vai falar em economia circular, para a gente pensar no ciclo, e principalmente nesse ciclo fechando, a gente precisa pensar que o ciclo nada mais é do que algo que nasce, cresce e morre, e quando as coisas que nós usamos, né, roupas, embalagens, acessórios, computadores, enfim, uma infinidade aí de coisas, elas também têm o seu nascimento, a sua vida, e elas morrem. Quando elas morrem, elas viram resíduos. Então, se a gente quer fechar o ciclo, a gente precisa pensar nesse resíduo deixando de ser resíduo, ou principalmente pensar nos materiais que compõem esses resíduos, voltando para o circuito econômico. Essa é uma colocação bastante básica, acredito que, se não todo mundo, a maioria de vocês já passou por essa noção, mas a gente traz isso porque quando a gente olha para a perspectiva regulatória da legislação, nos ajuda, até de uma maneira didática, a entender que para falar de economia circular a gente tem que falar de resíduos, isso é super importante, é intuitivo, talvez seja a primeira aproximação do tema, mas a gente tem que pensar o que era o resíduo antes dele ser um resíduo, e o resíduo antes de ser um resíduo ele foi um produto um dia, e a gente pode até ser um pouco mais audacioso, né, e pensar não só na vida do produto, que aliás a nossa política nacional de resíduos sólidos fala no ciclo de vida dos produtos, e se a gente pensar no começo desse ciclo de vida, para a gente pensar no nascimento, a gente pode pensar em coisas como o ecodesign desse produto, mas mais do que isso, do que esses produtos são feitos. E esses produtos são feitos de químicos. E aí, André, você conseguir passar para mim, por Eu favor? não estou com controle mais da apresentação, Ah, Tuane, talvez. maravilha. Então, quando a gente fala em economia circular do ponto de vista jurídico, a gente pode pensar, então, nos resíduos, pensar que os resíduos um dia foram produtos e pensar que esses produtos são formados por uma série de substâncias químicas, né, incluindo aí recursos naturais, substâncias químicas sintéticas, portanto, produzidas pelo ser humano, e assim por diante. Então, é esse tripé aqui para adiantar, químicos, produtos e resíduos, que formam o coração da economia circular do ponto de vista jurídico. E eu começo com essa fala porque, para quem não é do direito, deve até se assustar com a enorme quantidade de legislação, de normas, de atos produzidos e documentos oficiais que existem, né, sobre meio ambiente de uma maneira geral e sobre resíduos em particular, e agora cada vez mais em economia circular, com a Estratégia Nacional de Economia Circular, com o Plano Nacional de Economia Circular. Então, são tantos os documentos que a gente, então, pretendeu combinar aqui essa divisão didática, químicos, produtos e resíduos, de um lado, mas, por outro lado, organizar a toda a legislação que existe em cada um desses pilares que formam aí o tripé da economia circular, para aí sim poder mostrar para vocês um panorama regulatório a nível internacional. Depois a gente desce para o Brasil, e dentro do Brasil a gente foca o âmbito federal e estadual, tá? E aí a gente fecha a nossa apresentação com algumas tendências. Então, eu vou começar falando desse tripé e olhar um pouco o panorama regulatório internacional, e aí depois o André vai focar no Brasil. Se você puder passar para a gente, Tânia, por favor, pode passar. Agora eu consegui o controle de Ah, você volta. conseguiu? Então tá bom, maravilha. Então, como eu já adiantei, né, o tripé da economia circular, pelo menos do ponto de vista jurídico, ele está apoiado em três grandes assuntos. Em primeiro lugar, pensar nas substâncias químicas; em segundo lugar, pensar que essas substâncias químicas são utilizadas para formar produtos; e em terceiro lugar, pensar que o produto um dia morre, para usar aqui ainda a metáfora do ciclo de vida, e ele vai virar resíduos. Então, do ponto de vista jurídico, de legislação, a gente precisa olhar essas três coisas. E aí eu queria mostrar para vocês, bem rapidamente, como é que essas três coisas são olhadas no nível internacional, tá? Quando a gente olha o cenário internacional, legislação internacional, a gente está pensando nos tratados internacionais, nas convenções internacionais, acordos, protocolos. Existem uma série de nomes diferentes para a gente se referir a documentos que os países, como Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha e tantos outros,
celebram a nível internacional. Então, esses documentos eles são negociados, eles são, no fundo, um grande contrato, um acordo, né, entre os países para resolver problemas que são mundiais, desafios que são globais. E aí, quando a gente olha, então, para essa legislação internacional a nível de economia circular e principalmente olhando essa subdivisão aqui, se você puder passar, André, por favor, a gente começa, então, pelo começo, a gente pensando em químicos, a gente vai ver que o direito internacional, a legislação internacional está muito preocupada com químicos, né? Então, se você puder colocar aí na tela, André, a gente tem uma série de tratados internacionais que vão se preocupar com substâncias químicas e os problemas que essas substâncias químicas podem causar para a saúde das pessoas, para o meio ambiente, e muitas substâncias químicas que são utilizadas para formar produtos. Então, a gente tem protocolo de Montreal pensando em substâncias que destroem a camada de ozônio, a gente tem a Convenção de Roterdã, que é uma convenção que exige uma autorização prévia para a comercialização internacional de algumas substâncias químicas, geralmente substâncias químicas industriais ou agrotóxicos, tá? Então, ela não proíbe o uso de nenhuma substância, mas ela diz o seguinte: todos os países envolvidos no comércio internacional, ou seja, o país de exportação, país de importação e os países de trânsito, se houver, devem aprovar previamente a movimentação, a comercialização dessas substâncias químicas, para que a comercialização possa acontecer. Aí a gente tem uma convenção, essa assim, é super importante aqui, porque a gente está falando, não que as outras não sejam, mas a Convenção de Estocolmo sobre os poluentes orgânicos persistentes. Então, a gente tem aí também agrotóxicos e substâncias químicas. Todo mundo aqui, muita gente já deve ter ouvido falar em PFAS, PFOAs, enfim, substâncias químicas persistentes, que persistem no ambiente, né, que se degradam com muita dificuldade e que são utilizadas numa gama muito variada de produtos que a gente usa no dia a dia, como desengordurantes. Então, a gente está falando de desengordurante de panela, a gente está falando em substâncias com propriedades que repelem a água, né, então todo mundo quer ter aí uma capa de chuva, uma roupa que não molha a gente. Então, são essas substâncias que estão usadas, inclusive, em plásticos, e o André vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, essa substância, ela tem vários anexos, ela tem vários, não, na verdade, 3 anexos, mas para a gente o mais importante é o anexo A, que é o anexo que proíbe, que bane internacionalmente essas substâncias, e isso é um reflexo muito importante. Então, veja, a gente precisa saber o que está acontecendo na Convenção de Estocolmo para a gente saber o que isso vai impactar na legislação dos países, porque se o país é signatário da Convenção, ele tem que cumprir aquilo que ele combinou no cenário internacional. Então, é tão simples quanto isso, pessoal. Voltei agora, tem acho que um mês, da COP, né, que é a Conferência das Partes, é o encontro, no caso dessas convenções, acontece a cada 2 anos, foi em Genebra, na Suíça, e a cada 2 anos os países discutem novas substâncias que devem ou não ser listadas nessas convenções, né, Roterdã e Estocolmo. E esse ano não foi diferente, algumas substâncias foram listadas, inclusive faz de cadeia longa. Tá? Então, só para dar aqui um panorama. E aí a gente tem também a Convenção de Minamata, que trata sobre mercúrio. Então, isso... Vai lá. Se eu puder complementar também, acho que para quem não é do direito, que não mexe com regulação, muitas vezes a gente fica com uma sensação de incapacidade de normas internacionais de gerarem resultados práticos, né, resultados concretos no nosso dia a dia. Mas, no fim das contas, foi o que o Tasso disse, uma vez que o Brasil é signatário dessas convenções internacionais, por mais que possa ser, às vezes, um pouco difícil de vinculá-las no âmbito internacional por conta de soberania dos países, no âmbito nacional a gente tem visto cada vez mais um controle, seja dos órgãos ambientais, seja do próprio Poder Judiciário, exigindo a implementação desses acordos internacionais. Então, eles acabam tendo uma relevância muito grande também no âmbito doméstico, também para dentro do país. Perfeito, muito obrigado, André, por lembrar, e só para trazer um exemplo concreto, a gente vai falar disso, mas o Brasil, ele, dentro do Ministério do Meio Ambiente, existe a Comissão Nacional de Segurança Química, e dentro dessa Comissão Nacional de Segurança Química, CONASC, existem alguns grupos de trabalho. Ontem, por exemplo, participei de uma reunião, eu sou pela Fundação Santo André, onde eu dou aula, um dos representantes da academia na Comissão Nacional de Segurança Química, participo lá, então, ontem participei de um grupo de trabalho falando sobre substâncias químicas em plásticos. Então, o governo brasileiro, até para negociar o Tratado do Plástico, sobre o qual o André vai falar depois, quer listar
tudo que a gente tem dentro do Brasil de legislação que interfere na produção de plásticos e no uso de substâncias plásticas. Então, a gente olhou normas da Anvisa, estamos olhando agora normas do Inmetro e assim por diante. E isso por quê? Porque isso vai subsidiar o Itamaraty, né, o Ministério das Relações Exteriores, que é quem negocia esse tratado perante outros países no cenário internacional, justamente para poder entender como é que a legislação nacional dialoga com essa legislação internacional, né? Então, qual é o levantamento que nós temos aqui do Brasil de legislação para a gente poder chegar no cenário internacional e discutir, realmente essa substância deve ser proibida, não deve ser banida, deve ser restrita, então, até para a gente entender também que é uma via de mão dupla, né? O que existe lá fora se aplica aqui e afeta o nosso dia a dia, tão simples quanto empresas não vão poder mais usar determinadas substâncias para fabricar seus produtos, e aqui a gente está usando plástico só para dar um exemplo, a gente poderia falar de vários outros, mas também como a legislação nacional acaba sendo referência lá, e eu pude aprender isso na prática, como a legislação dos diferentes países é utilizada justamente para essas negociações acontecerem. Então, quando você vê muitos países que já estão caminhando mais ou menos no mesmo sentido, fica muito mais fácil você banir internacionalmente essas novas substâncias, tá? Podemos passar, André. E aí a gente tem também, eu não sei se todo mundo sabe, né, que é o foco aqui, resíduos, também uma convenção internacional sobre resíduos, principalmente sobre resíduos perigosos, que é a Convenção da Basileia, a ideia dela é igual da de Roterdã, ou seja, se você quiser importar ou exportar o seu resíduo, você só pode fazer isso depois de ter uma autorização do país de exportação, no caso do Brasil, quem dá essa autorização é o IBAMA, do país de importação, e se a movimentação passar por países de trânsito, esses países de trânsito também têm que aprovar essa exportação / importação ou movimentação. Cássio, o seu microfone está desligado. E foi sem querer aqui, desculpa, voltei? Aham. Tá bom. Então, estava dizendo que é uma legislação que inclui, foca resíduos perigosos, mas já foca resíduos que não são considerados perigosos, como alguns resíduos plásticos, eletroeletrônicos já entram nessa categoria, e o mundo está discutindo hoje incluir resíduos têxteis também nos anexos para controlar aí pela Basileia, tá? A gente está entrando em vigor, aliás, acabou de entrar em vigor, não, está entrando daqui 10, 15 dias, uma convenção de Hong Kong para falar especificamente dos resíduos da destinação e a reciclagem segura de navios, tá? E aí tem uma discussão sobre a interação da Basileia com Hong Kong, e aí agora eu vou deixar o André, já que a gente falou de químicos, resíduos e produtos, falar um pouquinho para vocês sobre o Tratado do Plástico. Isso. Bom, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido aí sobre o Acordo Internacional de Plásticos que está sendo negociado, né? Ele vem de uma resolução lá de 2022 da UNEA, né? Que é a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E a ideia geral, lá na resolução UNEA, está escrito: bom, até final de 2024, nós temos que ter um acordo internacional vinculante, ou seja, vai vincular os seus signatários, trazer obrigações para combate à poluição plástica, e aí tem até um aposto, né, inclusive no ambiente marinho. Embora ele tenha previsto esse prazo de dezembro de 24, como vocês podem imaginar, a gente não conseguiu, eram 5 reuniões de negociação previstas, a gente não conseguiu chegar num consenso entre as partes nessas 5 reuniões, então hoje a gente ainda não tem esse acordo. Para não falar que não conseguiu resumir em 5 reuniões, eles criaram a reunião 5.2, né? Você não cria a reunião 6, você cria a 5.2, que aí você ainda está na reunião 5. E essa reunião vai acontecer agora em agosto, em Genebra, na Suíça também, e a ideia é que saia, bom, o governo brasileiro está batalhando para isso, em termos diplomáticos, para que saia algum acordo, ainda que não seja o acordo esperado pela maioria das partes. Seja algum acordo um pouco mais na lógica de controle, na lógica de trazer
quais são esses plásticos que vão ser regulados, de fechar, definir um escopo, porque como vocês podem imaginar, por mais que a resolução que deu início a essas negociações, ela fale sim sobre um acordo internacional vinculante para a poluição plástica, que leve em consideração todo o ciclo de vida do produto, todo o ciclo de vida do plástico, tem algumas dissidências, que são dissidências, são pontos de vista diferentes que a gente vê muito presente em outras convenções, em outras negociações também, por exemplo, nas convenções do clima. Hoje nós temos dois grandes grupos oficiais de países, aqueles que defendem um foco no acordo na gestão dos resíduos plásticos, então melhoria da reciclagem, melhoria da logística reversa, melhoria de algumas normas, e tem um outro grupo de países que defende uma norma focada em todo o ciclo de vida do plástico, inclusive com banimento de algumas substâncias, como o Tassi estava falando dos químicos, inclusive com banimento de alguns plásticos considerados desnecessários, e aí a gente pode ficar o dia inteiro discutindo o que é necessário e o que não é. Então a gente tem dois vieses muito grandes. E o Brasil no meio disso? O Brasil, como rei da diplomacia, que é provavelmente, junto com o futebol e samba, o nosso principal soft power, como um bom diplomata, hoje o Brasil não tem nenhum desses dois lados. Ele costura um caminho meio que intermediário, dialogando com os dois lados, com as duas visões, mas como melhorar um pouco dos dois. Então, levar a reciclagem, melhorar normas de logística reversa, de responsabilidade compartilhada, mas também olhar para essas substâncias químicas perigosas, olhar para alguns setores, então, alguns setores são mais afetados, outros são menos, enfim, nós temos aí a expectativa de conclusão das negociações em agosto. Isso quer dizer que vai ser uma conclusão de um acordo? Não sabemos ainda, vamos ver. E aí, a gente então olhou esse cenário internacional, a gente vê que tem bastante coisa em químicos, tem bastante coisa em resíduos, mas tem pouca coisa de produto, tá? Quando a gente olha temas ambientais. E o Tratado do Plástico, se realmente conseguir levar à frente todos os desafios ao longo de todo o ciclo de vida, talvez seja aí o grande exemplo para o marco internacional. Tá? Justamente porque faz a ponte dos químicos aos resíduos. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Então, esse é um panorama, um resumo bastante curto sobre o que acontece, né, no cenário internacional. E aí, antes de passar para o Brasil, eu gosto muito sempre de trazer aqui o exemplo da União Europeia por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque, pelo menos de um ponto de vista jurídico, legislativo, regulatório, a União Europeia ela gostemos nós ou não, o grande modelo. A União Europeia ela tem exportado regulações, legislações para o mundo. Países asiáticos, o próprio Brasil, costuma olhar a legislação da União Europeia e se inspirar nela, porque, enfim, hoje, das diversas jurisdições, né, dos diversos países com as suas legislações, a União Europeia, que não é um país, é um bloco, né, de vários países, é pioneira e protagonista quando o tema é economia circular. E esse protagonismo começou lá em 2015, quando a União Europeia lançou o seu primeiro plano de ação para a economia circular, e esse plano de economia circular ele foi revisado, atualizado em 2020. Tá? O que eu gostaria de chamar a atenção aqui, o foco não é adentrar o plano e sim focar a legislação federal e estadual brasileira, principalmente de resíduos e circularidade, mas isso é muito importante até para a gente entender aqui de uma maneira mais crítica o que a gente tem no Brasil de legislação de economia circular. Eu convido aqui todo mundo a dar uma lida nesse plano de ação, nos dois, tanto de 2015 e 2020, e uma coisa muito legal, particularmente eu gosto muito desses planos europeus, é porque, apesar deles serem bastante abrangentes, até para ser compatível com o nível de complexidade que o tema exige, eles acabam escolhendo alguns setores prioritários, plásticos, alimentos, enfim, vários, tá? Têxtil, e mais do que focar alguns setores, né, a título exemplificativo, realmente um plano de ação. Então, mais do que o plano, eles têm uns anexos e uns documentos técnicos que eu acompanho, e vale muito a pena a leitura para quem
ainda não fez isso, que mostra exatamente o seguinte, então o que a gente precisa fazer? Tá, a gente precisa alterar a nossa lei de logística reversa de embalagens para assegurar um nível maior de reciclabilidade, ou de reciclagem, ou de retorno dessas embalagens. A gente precisa criar uma norma para evitar o desperdício de alimentos. A gente precisa criar uma norma para obrigar a logística reversa de resíduos têxteis. A gente precisa criar a legislação para poder melhorar o ecodesign de produtos sob a perspectiva do consumo de energia, porque isso impacta mudanças climáticas. Então, estou dando aqui só alguns exemplos, porque essa é a principal crítica que eu faço à Estratégia Nacional de Economia Circular Brasileira, e o Plano Nacional de Economia Circular, que foi lançado mês passado. São documentos também abrangentes, e nisso não tem problema nenhum, como eu disse, é natural, é um assunto muito complexo, tema muito amplo, muito diversificado, transversal, mas são documentos que, diferentemente desses dois documentos europeus, não focam o setor, não focam propostas legislativas. E por que isso, essa crítica, no meu ver, é importante? Porque a gente não pode esquecer, pessoal, que a legislação no Brasil, ela é criada, em primeiro lugar, no Poder Legislativo, em nível federal, no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. E depois, essa legislação criada no Poder Legislativo, ela é regulamentada pelo Poder Executivo, Presidência da República em nível federal, Governo do Estado a nível dos estados e pelos prefeitos e prefeitas a nível municipal. Então, a gente não pode achar que documentos oficiais, que planos, que normas do Poder Executivo que são importantes vão resolver a situação, né? Então, estou indo para a Dinamarca agora na virada do mês apresentar um trabalho sobre vida útil de produtos eletroeletrônicos, direito ao reparo. Para o produto ser reparado, a gente precisa de uma série de coisas, entre elas ter peças de reparo disponíveis. E quem trata disso no Brasil é o Código de Defesa do Consumidor. Veja, não é nenhuma legislação ambiental. E ele não trata de uma maneira que eu acho adequada. E a gente pode deixar essa discussão para um outro momento. Então, o que a gente precisa fazer? Alterar o Código de Defesa do Consumidor. Como é que a gente faz isso? Batendo na porta do Congresso Nacional. Então, a gente pode escrever planos, a gente pode escrever estratégias, a gente pode fazer várias coisas. Se a gente não tiver um projeto de lei que for aprovado pelo Congresso, essas melhorias não acontecem. E é isso que os planos da União Europeia se propuseram a fazer e fizeram bem. Então, isso é o que a gente precisa fazer, e aí a Comissão Europeia, que seria o poder executivo da União Europeia, propõe a legislação, manda para o Parlamento Europeu, e aí começa uma negociação. E com base nesses planos de economia circular, várias normas da União Europeia foram alteradas, de baterias, embalagens, várias, tá? De logística reversa, de químicos, de ecodesign, se você puder passar o próximo slide, André. Então, quando a gente olha e aí colocando então esse tripé no contexto da economia circular, a gente vai ver em resíduos que existe, né, o EPR ou logística reversa, que é o que a gente chama aqui de logística reversa, mas a gente tem normas de químicos, a famosa REACH, a gente tem na intersecção de químicos com produtos, químicos em produtos eletroeletrônicos, só para dar um exemplo, a gente tem legislação de resíduos pensando ecodesign, então o regulamento de embalagens e a diretiva de embalagens já trazia normas técnicas sobre o design de embalagens, a gente tem a ecomodulação, que é uma regra segundo a qual na logística reversa tem que pagar mais pela logística reversa quem coloca embalagens menos recicláveis, e o contrário é verdadeiro, deve pagar menos pela logística reversa quem investe mais no ecodesign das suas embalagens e dos seus produtos, estou falando aqui embalagem, mas é de produtos de uma maneira geral, ou seja, quanto mais eu invisto em ecodesign, menos eu deveria pagar pela logística reversa. Isso é algo que a gente ainda não discute no Brasil. Por que não discutimos? Talvez porque tenhamos outros desafios, o André vai falar disso, mas, na minha opinião e sincera opinião, não acho que é algo que a gente já não poderia começar a discutir, né, porque talvez ter essas discussões mais no começo, no berço, né, no início da vida das coisas, nos ajudaria a resolver vários dos desafios, né, quantas vezes, né, Lívia e pessoal que está aqui, a gente discute essa embalagem não é reciclada, não é reciclável, mas não é reciclável por quê? Porque não tem tecnologia, porque eu não pensei o químico, porque eu não pensei como ela é feita, ou porque tem uma questão econômica por trás. Então essa ideia da ecomodulação talvez poderia resolver, endereçar as duas coisas. Só para trazer um exemplo aqui bastante amplo para vocês. E, para terminar e passar aí para o André focar Brasil e estados, é o meu xodó da regulação europeia de produtos, que é hoje o regulamento de ecodesign de produtos, de 2014, não sei se
É 2014 mesmo, André? Bom, depois a gente confere aqui. Mas ela é uma diretiva de ecodesign que começou lá em 2005, pensando o seguinte: precisamos fazer produtos que consomem menos energia. Aí, em 2009, eles mudaram essa diretiva e falaram o seguinte: não, agora a gente precisa olhar não só para produtos que consomem energia, a gente precisa olhar para produtos relacionados ao consumo de energia. Então, eu posso olhar também para janela, para construção, porque tudo isso impacta uma maior luminosidade do ambiente, faz eu consumir menos energia. E aí, agora, o regulamento atual, que é esse SPR, né, ele vai falar o seguinte: ó, a gente tem que olhar todos os produtos. Eu não quero mais saber só o foco na energia, eu quero olhar tudo, eu quero olhar química, eu quero olhar consumo de recursos, eu quero olhar também energia, e esse é um guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva, a União Europeia vai editar outras normas secundárias focadas para cada produto. E aí, gente, só para trazer um exemplo para vocês, a gente está falando do quê? A gente está falando de quanto tempo deve durar a lâmpada, quanto tempo deve durar o motor do aspirador de pó. A gente está falando como é que deve ser o acesso a peças de reparo e a maneira de reparar refrigeradores. A gente está falando agora no novo regulamento de proibir jogar fora alimento, enfim, que está ali sobrando no mercado, por exemplo. A gente está falando da proibição de destruir, eliminar resíduos têxteis. A gente está falando do passaporte digital, né, de cada produto ser colocado no mercado com um passaporte digital que te permita saber toda a vida dele, onde ele foi feito, do que ele é composto, para onde ele tem que ser enviado quando perder a utilidade, enfim. Então, vejam que a União Europeia, ela explora bem esses três cenários, já está se preocupando com a intersecção, né, entre cada uma desses três tripés, mas realmente o foco é o ecodesign, a gente pensar nas coisas desde o começo e não só quando elas se tornarem resíduos. Então, acho que esse é um panorama falando de direito internacional, de União Europeia, que é um modelo para o mundo, para a gente poder agora entender com de maneira mais crítica o que acontece ou não no Brasil. Perfeito, Tasso, obrigado. Acho que a ideia é entrar agora um pouco no Brasil e vocês vão ver que talvez a história seja muito mais curta do que a que o Tasso contou do âmbito internacional, sobretudo do âmbito da União Europeia. Isso porque a gente, enfim, muitos de vocês provavelmente já têm contato e conhecem até na prática um pouco da legislação federal, mas não, na verdade, da legislação brasileira, em qualquer âmbito que seja. Mas a gente tem ainda caminhado, engatinhado na economia circular. Como o Tasso disse, eu vou comentar rapidamente, mas a gente teve um Plano Nacional de Economia Circular recentemente aprovado, mas um plano nacional ainda muito norteador, um plano muito programático, né, em que você vai começar a pensar o básico da economia circular, mas ainda com poucos efeitos práticos. A gente fez uma linha do tempo que não cabe metade das normas que a gente tem, principalmente se a gente começa a olhar no âmbito de normas sublegislativas, né, então portarias, instruções técnicas, instruções normativas e por aí vai, decisões de diretoria, né, enfim, temos uma infinidade. Então a gente focou mais nas leis e nos decretos no âmbito federal que são realmente impactantes e que norteiam toda a logística reversa, a gestão de resíduos e a economia circular de uma forma mais ampla no Brasil. Eu acho que se a gente quiser falar de economia circular, a gente precisa começar falando da nossa política nacional de resíduos sólidos lá em 2010. Claro, a gente poderia voltar lá atrás, falar, por exemplo, da política nacional de meio ambiente em 1981, que começa a colocar responsabilidade nos poluidores, isso pode contribuir, mas quando a gente começa a olhar realmente para o nosso consumo, para os nossos produtos, mas principalmente para os nossos resíduos, é em 2010, com a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que acredito que muitos já tenham tido contato. E aí a gente tem 10 anos, uma década praticamente de evolução da política nacional, em que, se é verdade que houve uma evolução, pouco foi feito para além da política nacional. A gente tinha um decreto federal, que era o 7.404, também de 2010, que regulamentava essa lei, mas não trazia nada tão concreto. E aí, nesses 10 anos, a gente tinha alguns objetivos. O primeiro deles, e eu gosto sempre de começar pelo básico, era encerrar lixões até 2014.
Estamos em 2025, temos cerca de 3 mil lixões. Eu sempre falo cerca, porque sequer temos um levantamento adequado e um controle adequado de quantos lixões realmente existem. Então a gente não conseguiu o básico, que era acabar com a ilegalidade, que era acabar com o crime ambiental, que é o lixão, que é o aterro controlado. Então a gente dá para ver em que pé estamos quando a gente olha para esse fato. Nesses 10 anos, a logística reversa, sim, foi provavelmente o tema que mais avançou, né? A gente tem, em 2015, um acordo setorial de embalagens, que envolveu, acredito que muitos dos que estão aqui foram envolvidos também, mas envolveu diversas associações representativas de alguns setores, porque a embalagem não é privilégio de um setor, a embalagem está no eletroeletrônico, a embalagem está no medicamento, a embalagem está na bebida, no alimento, está em tudo, né? Só que o acordo setorial, como é um contrato, ele ainda não era vinculante para todo mundo, só para quem assinou. Essa vinculação vem em 2017. E aí a logística reversa começa a ganhar um patamar um pouco maior. Em 2017, com um decreto que a gente chama de decreto da isonomia. E ali começam a pipocar diversos decretos, leis, decisões, enfim, estaduais, que eu vou comentar mais para frente. Tá? Então, essa primeira década de política nacional foi realmente uma década de conseguir fincar estruturas, fincar o início da política nacional e onde a gente consegue chegar com elas. É a partir de 2020, 2021, que a gente começa a ter um pouco mais dessa organização institucional, legislativa, sobre a política nacional, mas principalmente a economia circular como um todo. Tá? E aí a gente trouxe alguns highlights aqui, alguns decretos que a gente vê com um potencial interessante para conseguir tirar a economia circular do papel no nosso país. Em 2021, a gente tem a Lei de Incentivo à Reciclagem, que alguns devem ter ouvido muito falar no final do ano passado, início desse ano, que é a LIR, que é uma lógica de incentivo fiscal a projetos de reciclagem. Então, eu, pessoa física, ou eu, pessoa jurídica, posso, na hora de declarar meu imposto de renda, falar, olha, de 1 a 6%, 1 a 6% do meu imposto de renda, a depender se eu sou pessoa física ou pessoa jurídica, eu não quero pagar para você, governo. Eu sei que eu devo, mas na verdade eu quero destinar esse valor para um projeto de logística reversa, um projeto de estruturação de uma cooperativa, enfim, tem lá um rol na lei que fala como que podem ser os projetos e, enfim, a gente poder destinar parte do nosso imposto de renda como incentivo à estruturação da reciclagem no Brasil. É a nossa lei de incentivo à reciclagem. O problema é que quando ela foi promulgada, ela sofreu alguns vetos presidenciais. Isso em 2021. Então, ela realmente, e os vetos foram derrubados no Congresso. Esses vetos, quando são derrubados no Congresso, ela só começa a valer efetivamente em 2022, porque os vetos versavam exatamente sobre esse percentual de imposto que eu podia direcionar para projetos. Então, ela realmente esvaziava a lei. Em 2021, a gente, enfim, tem 2022, a lei, enfim, entra em vigor com a derrubada dos vetos, e aí a lei ela previa que a gente poderia ter esse benefício fiscal por 5 anos. Então, 2022. Estou falando de 23, 24, 25, 26, 27, né? Até o imposto de renda que eu vou declarar em 28. Acontece que a lei, ela é uma lei geral, então ela não previa como seriam feitos esses projetos, né? Então a gente perdeu 2021, mas aí 22, perdemos 23, porque só em 24 saiu a portaria regulamentando a lei de incentivo à reciclagem. Então dos 5 anos, 2 foram perdidos. E o terceiro também foi perdido, porque apesar de ter saído a portaria, você só vai conseguir se valer da lei de incentivo à reciclagem quando o seu projeto for aprovado. E quem aprova esse projeto é o MMA, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Acontece que é uma lei nova, diferente de outras leis, como de incentivo à cultura, incentivo ao esporte, o MMA não está acostumado com esse tipo de demanda. Então, o que aconteceu foi que muitas empresas, associações, organizações em geral, apresentaram seus projetos, mas eles não foram ainda avaliados, eles ainda devem estar, acredito eu, consigo imaginar, o gabinete do MMA lotado de projeto a ser avaliado, a ser aprovado. Então a gente tem aí, ano após ano, a gente perdendo esse timing, perdendo esse prazo para conseguir esses recursos e esses incentivos.
Também em 2022, no ano seguinte, a gente tem um novo regulamento da política nacional, que começa a falar de algumas coisas, traz a ideia da isonomia novamente, mas ainda focando muito na logística reversa. Em 2022, a gente tem o primeiro decreto por tipo de material no que diz respeito a embalagens. Então, a gente para de falar de embalagens em geral, que era a lógica do acordo setorial lá em 2015, e começa a falar de logística reversa de embalagens de vidro. Então, a gente fala de um material específico. E o decreto do vidro de 2022 é muito interessante, porque ele é o primeiro que traz a ideia do conteúdo reciclado, que fala, olha, a embalagem nova ela tem que levar em consideração um percentual de insumo reciclado que deve ser utilizado. É a ideia de fechar o ciclo. Então, eu só vou conseguir incentivar materiais reciclados, não só recicláveis, quando eu impuser obrigações também no final da cadeia, senão a gente não gera esse mercado de subprodutos, de insumos reciclados, certo? Em 2023, muitos devem ter conhecido também o decreto 11.413, que começa a falar dos certificados de logística reversa, e para além do certificado de logística reversa, ele cria a ideia de um projeto estruturante, reconhecendo que hoje o Brasil ainda tem uma infraestrutura de reciclagem, seja com centrais de triagem, seja com indústrias recicladoras, ainda extremamente incipiente e ineficiente. Então é uma lógica de que, ok, ao invés da gente ficar apenas gerando resultado, vamos olhar o que a gente pode fazer para estruturar melhor essa cadeia e criar esses tais dos projetos estruturantes. E em 2024, então, a gente tem um decreto federal que estabelece a Estratégia Nacional de Economia Circular. Uma estratégia importante, mas que tem algumas questões. A primeira, o Tasso já comentou, é um decreto federal. O decreto federal, ele pode ser derrubado a qualquer momento numa transição de governo, por exemplo. A gente viu muito isso acontecer do governo federal anterior para o governo federal anterior, que eram governos antagonistas, que realmente tinham divergências políticas muito grandes, e uma das primeiras coisas que o governo federal atual fez foi derrubar, trocar, mudar diversos decretos e normas infralegais que estavam vigentes. Então, a gente vê que o decreto, ele ainda é um instrumento jurídico um pouco legislativo, um pouco ele pode sofrer muitas alterações por razões políticas. E isso é difícil para uma estratégia nacional, porque uma estratégia se pressupõe uma ideia de longo prazo, uma ideia de planejamento. Se a gente tem uma estratégia colocada apenas por decreto, a gente está sujeito a que essa estratégia seja jogada para baixo do tapete a qualquer momento. No final do ano passado, a gente teve o Inventário Nacional de Substâncias Químicas, uma lei federal criada lá pela CONASC, né, a CONASC está regulamentando ela agora, na verdade. E o Inventário Nacional, ele é um inventário, ou seja, ele nada mais é do que o primeiro passo para a economia circular, mas o primeiro passo para qualquer norma é a gente obter dados, é a gente saber do que a gente está falando. E hoje a gente não sabe sequer quais são as substâncias, não sabia quais são as substâncias químicas mais utilizadas, que estão no mercado, que estão nas indústrias. Então, o Inventário Nacional de Substâncias Químicas, ele obriga, ele determina que certas indústrias, que certos fabricantes tenham que falar quais são as substâncias químicas, tenham que reportar que estão no seu processo produtivo, que estão sendo comercializadas, utilizadas, enfim. E aí, agora no início do ano, em abril, se eu não me engano, a gente teve a aprovação do Plano Nacional de Economia Circular, que o Tasso já comentou, que traz ali, se eu não me engano, são 40 ações que ele prevê em 5 eixos. Esses 5 eixos são os objetivos previstos na ENEC, né, na Estratégia Nacional, mas ainda são alguns eixos bastante genéricos que precisam sair do papel. Interessante que um deles diz respeito exatamente à atualização normativa, atualização legislativa, para que a gente consiga ter um panorama, um arcabouço jurídico mais adequado para a economia circular, por exemplo, como o Tasso comentou, alteração do Código de Defesa do Consumidor. E só bem rapidinho para complementar, se puder voltar ali na linha do tempo, Claro. pessoal, assim, é engraçado. Então, a gente está hoje, né, 12 de junho de 2025, Dia dos Namorados, falando de uma legislação predominantemente focada em resíduos, até ali os idos de 2023, e a gente está falando de coisa do ano passado para cá, que a gente pensa na circularidade, no conteúdo reciclado, é verdade, ali já com decreto de vidro, mas em substâncias químicas. Então,
uma da mensagem que é super importante é mostrar como isso é algo recente, ainda em criação, mas que está vindo com velocidade total justamente por conta da pressão a nível internacional, tá? Então, até para a gente poder fazer um paralelo do porquê que as coisas estão acontecendo com a velocidade que estão acontecendo, tendo em vista o que é discutido no plano internacional. Vai lá, Dani. Perfeito. E isso reforça também, né, se tiver algum matemático, algum geógrafo aí, me desculpe, porque a imprecisão dessa linha do tempo, né? Porque a gente tem 2010 e aí a gente tem um gap de 10 anos ali para 2021, mas não está tão claro nessa imagem porque eu segui os padrões do PowerPoint, eu não segui os padrões matemáticos adequados. Mas realmente ali a gente tem um grande gap legislativo e aí em 5 anos a gente tem uma proliferação de normas, seja no âmbito federal ou no âmbito estadual. Só para fechar também no âmbito federal, e aí isso é algo muito do governo atual, muito capitaneado pela ministra Marina Silva, atual ministra do Meio Ambiente, que desde que tomou posse, ela sempre falou da necessidade da gente ter a pauta ambiental como um todo, de forma transdisciplinar, transministerial, então não ser uma pauta focada apenas no MMA. A economia circular hoje está assim no governo federal. A gente poderia olhar para outros estados também, mas a gente focou no federal. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, a gente vê a pauta de economia circular, claro, porque é a pasta de meio ambiente, surgindo em diversas normas que o MMA lidera. Então, o Plano Clima, então a gente tentando criar as nossas NDCs, né, as nossas contribuições nacionalmente determinadas no âmbito das negociações internacionais de mudanças do clima, dentro do Plano Clima, prevendo medidas, estratégias de mitigação e de adaptação climática focada em gestão de resíduos, em circularidade. A gente vê a CONAS, que é a regulação de químicos, que não é uma pauta exclusiva do MMA, mas o MMA tem um certo papel de liderança, a lei de incentivo à reciclagem, e eu poderia citar diversos outros. Quando a gente olha para a ENEC, para a Estratégia Nacional de Economia Circular e para o Plano Nacional de Economia Circular, quem lidera e quem toma decisões, principalmente, é o MDIC, é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, a gente está falando de outro ministério puxando uma pauta que está relacionada também ao MMA, certo? E da mesma forma, a gente vê o Ministério da Fazenda com um plano de transformação ecológica. Então, quando a gente falou lá da União Europeia, do Plano de Ação de Economia Circular da União Europeia, ela foi atualizada em 2020 com base no European Green Deal, que era o Pacto de Transformação Ecológica da União Europeia, assinado em 2019. Então, é uma lógica sistêmica, uma lógica muito mais ampla da economia. É um pouco que o Ministério da Fazenda tem tentado fazer com seu plano de transformação ecológica. O plano tem 6 eixos e um deles é exatamente o eixo 5 de fomento à economia circular. Então, a gente tem visto no âmbito federal essa transdisciplinaridade da economia circular em diferentes ministérios, e isso tem sido bastante interessante. Eu vou acelerar um pouco para dizer do panorama estadual, tá? Como a gente disse, a gente teve uma proliferação de decretos estaduais, de normas estaduais, principalmente na logística reversa, principalmente na gestão de resíduos. Tenho certeza que muitos de vocês ficam de cabelo em pé, nós também ficamos, né? Hoje a gente tem 16 estados, mais o Distrito Federal, ou 15 estados, mais o Distrito Federal, agora não lembro, regulando cada um com suas normas, cada um com seus prazos, suas metas, enfim, seu escopo de abrangência diferentes, que realmente traz uma dificuldade, uma complexidade muito grande. Só que quando a gente fala de economia circular, nós percebemos que as normas estaduais ainda seguem focadas no objeto da logística reversa, né? E principalmente, de novo, de 5 anos para cá. E no âmbito estadual, eu posso falar, na verdade, de 2023 para cá. Temos 2 normas de 2022, temos São Paulo de 2018, temos Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro de 2019. De resto, é de 2023 para cá, 23, 24 e até 25 a gente tem. Então, a gente continua no básico, a gente continua ainda implementando a logística reversa de forma gradual. E a gente começa a perceber, e aí a gente percebe isso muito na nossa prática profissional, no nosso dia a dia, que talvez a maior parte das dúvidas e das consultas que chegam para a gente no tema da logística reversa e da economia circular em geral
são as normas estaduais em conflito com a norma federal. E isso aconteceu muito, aconteceu também porque, como eu disse, o decreto federal 11.044, que era o que estava em vigor no governo federal anterior, ele foi revogado e alterado para o 11.413 no governo atual. Acontece que nesse meio tempo de alteração do decreto, alguns decretos estaduais foram publicados, levando em consideração a norma anterior. Então a gente começa a ver um monte de descompasso e muitas vezes conflitos com a legislação federal envolvendo a logística reversa. A gente tem alguns exemplos, mas eu poderia falar, por exemplo, da compensação por tipo de material, né? O decreto federal atual diz que você pode compensar suas embalagens colocadas no mercado, independentemente do tipo de material, se você for um projeto estruturante, e aí tem lá os requisitos para você ser considerado estruturante, e se você tiver um acordo formal com a municipalidade, com o titular do Serviço Público de Limpeza Urbana. Alguns decretos estaduais não prevêem isso e, na verdade, falam que você pode ter essa compensação independentemente do tipo de material, desde que 70% dos resíduos sejam provenientes de cooperativas ou associações de catadores. Elas são normas conflitantes. Uma prevê que você tem que ser estruturante, a outra não fala que você tem que ser estruturante. Você tem só que ter essa participação das cooperativas. E aí, como que a gente fica na prática? São questões do nosso dia a dia e a gente tem visto bastante dificuldade para implementar na prática. Mas, apesar do foco na logística reversa, a gente tem visto algumas tentativas pontuais de regulamento da economia circular, né? O caso de São Paulo, na DD, hoje está 51 em vigor, antes estava 127, na DD 114 de 2019, a decisão de diretoria da CETESB, ela, na hora que falava da reciclagem do vidro, falava que se você reutilizasse o vidro e contabilizasse esse vidro reutilizado, você poderia compensá-lo numa proporção de 5:1. Então, era uma tentativa de dar um pouco mais de valor para o vidro reutilizável, ao invés do vidro que vai ser encaminhado para reciclagem. Querendo ou não, é uma forma de tentar incentivar a economia circular por meio de uma gestão de resíduos. Acontece que, com as alterações no decreto federal, a CETESB atualizou a sua norma, porque a CETESB tenta não deixar conflitante, por mais que às vezes ela seja mais restritiva, mais protetiva, e aí ela atualizou e essa visão foi revogada, ela deixou de existir, porque o federal não previa isso. Aqui só um mapa rápido, então a gente vê aí a região sudeste e região centro-oeste tomada pela logística reversa já, região norte ainda precisando evoluir bastante, região nordeste já com uma boa proliferação de normas, porém com uma aplicabilidade prática ainda muito baixa, né, são poucos estados no Nordeste que cobram a logística reversa, e a região sul, faltando só Santa Catarina, mas Paraná e Rio Grande do Sul bastante atuantes na logística reversa também. Dito isso, e aí vou deixar o Tasso complementar, mas a gente trouxe algumas tendências para encerrar. Quer falar, Tasso? Vamos lá. Então, acho que assim, pessoal, eu sei que a gente está aqui encaminhando para o final. De uma maneira geral, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: em primeiro lugar, hoje a gente precisa realmente enxergar tudo a partir do nosso produto, tudo que vem antes e tudo que vai acontecer depois com esse produto, quando ele perder a sua utilidade, para quem quer que seja. E eu digo isso porque a gente precisa olhar, e a legislação já tem exigido, olhar para as substâncias químicas que compõem esses produtos, né? Então, hoje a gente tem essa lei geral de substâncias químicas que vai exigir o cadastro e avaliação de risco dessas substâncias, mas a gente precisa também olhar normas que muitas vezes não são editadas por órgãos ambientais. Então, mencionei aqui Anvisa, Inmetro, a gente poderia falar Ministério da Agricultura, enfim, uma infinidade de normas, mencionei aqui até Código de Defesa do Consumidor, tá? E aí sim a gente precisa olhar para normas relacionadas a resíduos que já estão trazendo, por exemplo, exigências de conteúdo reciclado. Então, quando a gente tem esse olhar sobre o nosso produto, que lições a gente consegue aprender? Em primeiro lugar, que cada produto é um produto, cada setor é cada setor. Então, né, muitas vezes a gente
tem essa vontade, né, de simplificar, de querer que tudo seja fácil, que a gente consiga, enfim, achar a resposta, inclusive na legislação, muito facilmente, mas isso é difícil justamente por isso, porque envolve assuntos diferentes e muitas vezes envolve normas vindas de pessoas diferentes, normas ambientais e normas não ambientais. Então, quando a gente olha no cenário internacional, essa ideia de ciclo de vida, essa complexidade, essa transversalidade, essa intersecção de resíduos, produtos e químicos, ela fica muito claro, e é uma tendência incombatível o foco no ecodesign, né? Então, pensar os produtos, as embalagens, desde a sua concepção, e a partir daí trazer exigências que não vão ser mais só exigências relacionadas a resíduos, mas vão ser exigências de como eu devo produzir o meu produto, qual é a duração do meu produto, qual é a composição, qual é o formato, uma coisa que a gente não falou aqui, às vezes a gente esquece, mas é super importante, até mesmo de como eu vou divulgar os atributos ambientais do meu produto, né? O pessoal do marketing, isso é super importante. A gente tem aqui no Brasil também, que é um assunto do Código de Defesa do Consumidor, não tanto da legislação ambiental, nessa multiplicidade de normas e de conceitos, reciclabilidade, reciclagem, descartável, sustentável, o que eu posso dizer sobre o meu produto? Como eu devo dizer? Eu tenho que dizer a verdade, eu tenho que ter estudo técnico para subsidiar o que eu falo? A resposta é sim e sim para as duas, tá? Só para antecipar. Que cuidado que eu tenho na hora de divulgar, tá? Então, tem essa complexidade. E aí, quando a gente olha para o Brasil, realmente, na nossa opinião aqui, minha e do André, o foco é ainda em resíduos. No âmbito federal, a gente está caminhando para um olhar para o produto, então começa a exigência do conteúdo reciclado para fomentar a cadeia da reciclagem, exigir que os produtos contenham um percentual de material efetivamente reciclado. Isso daí talvez, além de fechar a cadeia, estimule, né, pensar aí toda a cadeia do início da produção do material até o seu descarte. O André mostrou muito bem o governo federal tentando regulamentar logística reversa de embalagens por tipo de material, já temos para o vidro, estamos todos e todas aguardando já há muitos anos o tal do decreto do plástico, que a gente não sabe se sai ou não, mas enfim, a expectativa é que venha e possivelmente também com exigências parecidas como a do vidro, mas a gente também não pode esquecer, e fazendo justiça, que o Brasil tem uma dimensão continental, então não à toa que naquele vácuo de 10 anos, o objetivo era produzir normas para um sistema de logística reversa, de embalagem de eletrônicos, medicamentos, pneus, óleos lubrificantes e tantos outros, se estruturasse num país de dimensão continental. O que não significa que a gente já não possa, essa é a minha opinião, e digo sempre em sala de aula, em textos e aqui para vocês, isso não significa que a gente já não possa pensar coisas mais a montante do ciclo de vida, principalmente o ecodesign, porque resolveria a nossa vida. E uma comparação que eu gosto de fazer é a União Europeia também tem uma dimensão continental, e lá são vários países com mais de uma dezena de idiomas diferentes. Aqui, pelo menos no Brasil, a gente fala a mesma língua, então a dimensão continental ela ajuda a explicar e entender a dificuldade de como a gente avança em questões importantes, desafios dessa complexidade, mas, na minha opinião, não justifica a gente deixar de falar de produção, de produto, de greenwashing e outras coisas que não focam resíduos, e sim o produto, tá? A gente está falando hoje já inclui novos setores na logística reversa, veículos, aí agora com o programa Mover, medicamentos de uso veterinário, Paraná, né, André, já traz isso, perfluorocortantes, o setor da saúde é um setor que está olhando muito para questões de sustentabilidade, têxtil também, né, lá na COP da Basileia, União Europeia e Brasil, o governo federal tem discutido têxtil, e também recentemente está até uma consulta pública aberta, não esquecer que no Brasil nós temos historicamente a participação dessas pessoas, catadoras e catadores de materiais recicláveis, que não só contribuem, né, para a reciclagem acontecer, como dependem dessa reciclagem para sobreviver, literalmente, e hoje se discute aí se esses catadores e essas catadoras devem ser remunerados não só pelo material que comercializam, mas também pelo serviço que prestam, como, e o André gosta sempre de falar isso, como, por exemplo, acontece na gestão dos resíduos municipais, né, o município contrata em particular para prestar o serviço de gestão de resíduos e não remunera esse prestador de serviço pela quantidade de resíduos, né, pelo valor do material que ele está gerindo, e sim paga pelo serviço de armazenamento, de transporte, de destinação final. Então, por que isso não valeria para catadores e catadoras? Eu acho que essa é uma provocação excelente e que ao longo do dia a gente está
corri para dar tempo aqui de ficar até às 11 horas. André, não sei se você quer complementar, e aí a gente Não, fica à disposição para dúvidas, discussões, enfim. em benefício do tempo, acho que é isso. Obrigado, Tasso. E só finalizar essa ideia da complexidade da dimensão continental, a gente tem que abraçar a complexidade, a gente tem que ver a complexidade, na verdade, como uma oportunidade. A gente é um país de dimensões continentais, mas que consegue pensar em oportunidades e em soluções distintas, diversas, adaptadas ao local, à região, e a complexidade, ela pode, ao invés de ser um fator limitante, na verdade, ela pode ser um caminho para a gente melhorar isso. Mas a gente fica aberto aqui para conversa. Muito obrigada, Tasso, André, foi muito bom. Acho que a gente nunca consegue acompanhar 100% do que está saindo, né? Então, momentos como esse são muito valiosos para todo mundo do setor. Agradeço todo mundo que ficou até aqui. Eu vou passar por algumas perguntas que surgiram no chat, e aí depois a gente deixa um tempinho também, se alguém lembrar de qualquer pergunta, vão colocando no chat que a gente está agrupando, tá bom, pessoal? Então, a primeira foi a pergunta da Ana Paula Rodrigues Viana, para vocês compartilharem um pouquinho quais normas a Anvisa trata sobre o plástico. Então, não sei se saiu mais alguma, até onde eu sei é só a do PET, certo? Exato, é do PET que eu ia falar, exatamente, porque está lá na política nacional, né? A gente esquece, ela fala de resíduos, mas ela fala de produto, está lá no artigo 31, inciso 1º, e no 32. Quem fabrica, importa, distribui e comercializa produto tem que investir em produtos que sejam recicláveis, que gerem menos resíduo, menor quantidade possível de resíduos e assim por diante. Só que isso esbarra muitas vezes em limitações técnicas, e uma das limitações é justamente técnicas e regulatórias, é justamente a Anvisa quando, olhando para embalagens de alimentos, coloca restrições para o uso de embalagens recicláveis que tenham contato com alimento, né? Então, uma grande mudança realmente foi recentemente essa do PET, que flexibilizou, né? Ou seja, que permitiu aí o uso desse material em embalagens para alimentos. Não tenho conhecimento assim de cabeça de nenhuma norma mais recente da Anvisa, especificamente nesse assunto, mas é isso. É tudo muito dinâmico, talvez hoje a gente esteja falando, pode estar saindo no Diário Oficial, a gente ainda não saiba. E é esse o desafio aqui, inclusive, do nosso trabalho, que é fazer esse monitoramento, entender esse monte de coisa e como esse monte de coisa dialoga. Perfeito. E aí, uma outra pergunta da Carolina Pacheco com relação ao cumprimento das convenções de Estocolmo e outras, né? Como que é feito o acompanhamento e fiscalização para garantir esse atendimento? Isso é um ponto bem interessante, né? Porque, mesmo aqui no estado de São Paulo, a gente sempre se questiona como é que a CETESB fiscaliza tudo isso, como é que isso vem caminhando. Então, acho que é uma boa pergunta, Carolina. Excelente pergunta. Porque aí a gente pode pensar na ótica do país, né? Lembrando, as convenções internacionais são acordos entre os países, então quem descumpre o acordo são os países. E aí, só para vocês saberem, essas convenções internacionais também não é o foco delas, mas para o governo é muito importante. Os governos têm que apresentar relatórios periódicos, muitas vezes anuais, ou às vezes planos com determinado horizonte de tempo, para dizer o que o governo está fazendo. Então, qual é a legislação, quais são os planos do Poder Executivo para que tudo isso aconteça. E aí, falando especificamente de Estocolmo, não à toa a CONASP investiu tanta energia na propositura de uma lei de químicos que foi aprovada pelo Legislativo, porque é justamente aí que a gente vai conseguir garantir o cumprimento. Então, assim, meio minuto. Como é que funciona a lei de químicos? Você fabrica ou importa substância química acima de 1 tonelada, considerada a média dos 3 últimos anos. Então, você vai pegar as informações que você tem sobre a sua substância, com base no sistema GHS, que é um sistema das Nações Unidas, para classificar o resíduo quanto aos perigos. O que é perigo? As características decorrentes da composição do próprio produto, então, se é explosivo, etc. Você lança no inventário nacional, aí o governo vai ter lá um grupo, um comitê técnico, um comitê deliberativo, que vai escolher
dessas substâncias cadastradas, quais são as prioritárias para serem avaliadas quanto ao risco à saúde humana e ao meio ambiente. Essa avaliação de risco vai subsidiar a tomada de decisão por esse comitê deliberativo, que vai poder fazer o quê? E aí eu estou falando tudo isso para responder a pergunta. Esse comitê deliberativo vai poder dizer o seguinte: a substância está banida a partir de hoje. O que está banido no anexo A já está banido, tá? Não tem mais o que fazer. Mas, tá bom, eu não vou banir, mas você para produzir ou importar vai precisar de uma autorização. Mais do que isso, talvez o uso dessa substância A no produto B não possa ser permitido, talvez para o produto C não tenha problema. Então, é esse tipo de decisão, que é o que a gente chama de medidas de gerenciamento, tá? Agora, é lógico, e aí para encerrar vem a pergunta da fiscalização, né? E aí como é que a gente fiscaliza? E esse é o grande desafio, inclusive, que eu vi lá na COP de Estocolmo, teve um painel só para falar disso. Como é que você fiscaliza substância química em produto? A RAW, substância química eletroeletrônica, que a gente lá na CONASP também minutou uma proposta que está indo foi já para o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Como é que você sabe que o computador, né, o celular, o fone de ouvido, né, que está aí na Lívia, na cabeça do André, na minha, que não tem o teor de chumbo? Você tem que pegar esse produto e testar. Quem paga a testagem? E se eu descobrir se não tem? Então, assim, falar de produto é muito mais complexo, porque a gente não está falando de uma fábrica que está ali instalada, fixa, que eu vou lá, inspeciono, olho, faço a medição. Eu preciso pegar produto. E o que eu faço com os produtos que estão no mercado? Eu pego de volta? Então, assim, a dificuldade da conexão entre químicos e produtos é justamente essa, porque aí é uma lógica completamente diferente do que a gente está acostumado, que é o licenciamento ambiental. É a gente olhar produto, a gente falar de recall, é a gente falar dessa testagem, mandar para laboratório, e isso é uma complexidade muito maior, tá? Então, assim, objetivamente, o mundo ainda também não sabe como fazer, e não é só Brasil, União Europeia também, tá? Excelente. Agora, voltando um pouquinho para o têxtil, né? O Mailson perguntou como é que está a discussão global e nacional referente à circularidade dos resíduos têxteis, especialmente das fibras poliolefínicas. Então, não sei se vocês têm alguma atualização, mas ponto importante também. Vou falar aqui, você me complementa, tá, André? Têxtil que a gente sabe, eu vi do Eduardo, diretor de resíduos do Ministério do Meio Ambiente, que o Ministério já está considerando colocar têxtil como um produto de logística reversa obrigatória, é o que eu sei, tá? Primeiro ponto, eu sei que algumas empresas já têm as suas iniciativas voluntárias de logística reversa de têxtil, né? Então, você pode ir ali nas lojas e descartar, tem várias iniciativas voluntárias. Voltando de novo para a COP, na Convenção da Basileia, Chile, União Europeia, são países que têm exigido a inclusão de têxtil na lista dos resíduos que dependem de uma autorização prévia para exportação e importação. E na União Europeia, não existe a nível da União Europeia ainda uma norma sobre têxtil, mas alguns países têm. Salvo engano, e aí eu precisaria checar, tá? Holanda, mais recentemente, e Suécia. Suécia sempre foi um país muito protagonista no olhar para os resíduos têxteis, mas ainda sempre sobre essa lógica da logística reversa, de garantir que os retalhos sejam reaproveitados. É lógico que aí a intersecção com químicos, de novo, vem à tona, né? Então, pensar os químicos que são usados nesses resíduos, até para saber se esses têxteis depois vão ser perigosos ou não, enfim. Então, ainda também está bastante embrionário na minha concepção, tá? Sim, e acho que a circularidade do têxtil, né, ele tem uma dificuldade ainda maior que talvez a legislação não dê conta simplesmente com a logística reversa, que é a sua complexidade e a sua diversidade, na verdade. Diferentemente de uma embalagem, que você separa plástico, metal, papel, ela acaba sendo um produto complexo, um têxtil, né, não sempre, mas pode ser. E diferentemente de um eletroeletrônico, por exemplo, que também é um produto complexo, mas o eletroeletrônico é um produto complexo com componentes bastante valiosos. Então, compensa eu abrir um computador, abrir para tirar a placa, porque a placa é ouro puro, a placa tem platina, tem cobre, enfim, tem metais preciosos, tanto que empresas que fazem esse serviço muitas vezes são conhecidas como mineradoras urbanas, né, que retiram materiais preciosos do contexto urbano. O têxtil, ele vai ter ali
algodão ou fibras sintéticas, mas ele vai ter os aviamentos, vai ter zíper, vai ter diferentes tecnologias utilizadas. Então, o Tasso falou dos químicos, você tem capa de chuva, você tem os impermeáveis, você tem, enfim, diversos componentes, substâncias utilizadas no têxtil, e o pior de tudo, que eu acho, para mim, pelo menos, é a falta de comunicação, até por fins de moda, por fins de propriedade industrial, de propriedade intelectual, em que um reciclador vai receber um casaco e ele não vai saber qual foi o químico utilizado, qual foi a tinta, como eu separo esse zíper, do que é feito. Então a gente ainda tem muito pouca informação. Essa vai ser uma dificuldade. Por exemplo, uma logística reversa hoje de têxtil, acredito eu, que seria muito mais para você garantir uma destinação final ambientalmente adequada, evitar que você faça os grandes lixões de têxteis do Atacama, que viralizou há um tempo atrás, e talvez até enviar para coprocessamento ou para outras formas de recuperação energética. Para reciclagem, acho que a gente ainda está muito aquém do possível, do desejável, e mais do que isso, a gente tem um downcycling, né? A gente acaba utilizando esses têxteis em produtos de menor valor agregado. Então, a gente usa têxtil para estofamento, para móveis e por aí vai. E bem rapidinho que você me lembrou, André, tem um grupo de estudos na Universidade de São Paulo, liderado por um professor de propriedade intelectual de direito comercial, e eu estou participando com ele desse grupo de estudos, e a gente discute, por exemplo, questões de upcycling, né? Então, se a gente quer manter ou melhorar o valor agregado dos produtos têxteis que um dia viram resíduos, como é que a gente faz isso sem violar regras de propriedade intelectual, né? Então, a grande discussão é isso. Então, imagine uma marca de luxo que tem ali seu símbolo, vou dizer, símbolo por falta de conhecer a expressão, o jargão correto. E aí você tem ali o símbolo que caracteriza aquela marca numa peça que foi totalmente reutilizada. Então, imagine retalhos de várias origens, e aí eu coloco uma parte, né, uma peça desse retalho com um símbolo que identifica uma marca de luxo. E aí eu posso associar isso com a marca de luxo, eu estou violando normas de propriedade intelectual. Então, isso acho que é mais um exemplo de como, para a gente falar de economia circular, não dá para a gente saber só de direito ambiental, legislação ambiental. A gente precisa saber de outras coisas, e é esse esforço que eu e o André temos feito aqui, tanto academicamente quanto no escritório, sair um pouco só do direito ambiental e olhar direito do consumidor, propriedade intelectual, vias de meta, que é um outro universo, porque senão a gente não consegue entender o produto na sua especificidade e para toda a complexidade da cadeia. Perfeito. E aí, acho que até pulando para a próxima pergunta, e aí aqui eu vou dar também um pouco da resposta, né? Porque fala do material laminado e como ele é difícil de reciclar. Ele vem muito, que é uma pergunta do Anderson de Paula, ela vem muito nessa questão de downcycling e upcycling, né? O material laminado, hoje, até muito pelo escopo do Iató Transforma, até, Anderson, depois convido você a dar uma olhada no site da Iató, a gente vem fazendo a reciclagem dessas embalagens há quase 10 anos, aí, há 10 anos exatamente, que esse ano a Iató comemorou 10 anos. O material laminado ele vai muito para o downcycling, então ele pode ser reciclado, existem poucas empresas que fazem isso a nível Brasil, então muito vai para telha, tapume, e quando você fala de um upcycling, né, que a gente seria transformar esse material, por exemplo, numa resina, para ela voltar a ser um produto mais nobre, com viabilidade econômica, o material laminado, ele não consegue ser processado no parque industrial que a gente tem hoje. Então, muito nesse downcycling, upcycling, o que do material laminado é esse também. Ele consegue ser reciclado, ainda que sim por poucas empresas, mas ele vai uma frente de downcycling. Então, ele tem um ciclo diferente do que quando a gente olha para uma logística reversa, vinda de uma economia circular mais robusta. Não sei se vocês querem complementar alguma coisa. Eu passo para a próxima. É a expert nesse tema, imagina. É isso aí. E acho que a última, não sei se a Sônia está aqui com a gente ainda, mas ela fez uma pergunta se é possível afirmar que
o ACV também está endereçada nesses ambientes, né? Então, na rede ACV, eles estão debatendo como se complementa a economia circular e o ACV em si, né? A análise de ciclo de vida do produto. Então, essa foi a última pergunta. Não sei se depois a Tuane tem mais alguma pergunta do chat, que a gente tem um minutinho ainda, mas a complementaridade desses dois, da economia circular e do ACV. Eu sou suspeito para falar, sou um grande fã da análise de ciclo de vida. Afirmaria, e essa é uma afirmação muito forte, que a gente só consegue ser verdadeiramente circular, e a economia só consegue ser verdadeiramente circular se pautar na ACV, né, na análise de ciclo de vida, porque é isso, quando a gente olha o ciclo de vida, a gente olha as diferentes etapas, os diferentes problemas, e aí a gente começa a entrar nas situações de conflito, né? Então, eu tenho um produto que consome menos água, mas consome mais energia que o produto vizinho. E aí eu quero consumir mais energia, eu quero consumir mais água, né? Ou menos água, ou menos energia. E se eu estiver comparando dois produtos, eu posso olhar só para o meu produto, né? Para um só, e querer fazer melhorias. E aí a gente está ajudando agora um cliente no setor eletroeletrônico que exporta alguns componentes, né? De acordo com a Convenção da Basileia, que é uma das nossas expertises, e eles estão estudando justamente, a partir da análise de ciclo de vida, todo o valor, né, pensando nessa ideia de circularidade, e aí a gente esbarra em desafios internacionais. Bom, então eu tenho resíduos gerados no Brasil, mas eu tenho a recuperação dos metais preciosos no exterior. Qual é o escopo? Como é que eu olho essa circularidade? Eu posso olhar só para o Brasil? Eu tenho que olhar para os países para onde vão? E aí eu estou falando de matriz energética, eu estou falando de metais preciosos substituindo demanda por minerais virgens extraídos da mineração, e aí, ou seja, eu estou falando de resíduo eletroeletrônico, mas eu estou falando de mineração, eu estou falando de matriz energética. É complexo, e aí, assim, na minha opinião, análise de ciclo de vida é um estudo que, por definição, abraça essa complexidade, como o André falou, e propõe critérios científicos, né, o mais objetivos possíveis, nem sempre é viável alcançar essa objetividade, né, tem muito da ACV que ainda depende de sopesamentos, e isso é uma coisa discutida na metodologia e na ferramenta, mas aqui, para encerrar, passar para o André, não tenho dúvidas de que a ACV, na minha opinião, pelo menos, ou deveria ser o grande pano de fundo para toda a discussão da circularidade acontecer. Lógico que em situações concretas, nem sempre, né, Sônia, Lívia, pessoal, a gente vai sair fazendo uma CV para tudo, né, aqueles grandes dilemas, vou secar a mão, seco na toalha de papel ou seco no ventilador ali. Aí eu fico, toda vez que eu vou secar a mão no banheiro, eu fico no banheiro público, eu fico pensando na CV, eu falo, o que será que a CV está falando disso? Mas, enfim, né, a embalagem de metal, a água no metal, ou na garrafa de vidro, ou em outros materiais. Mas eu acho que a CV deveria, sim, ser o grande pano de fundo para a discussão de circularidade. E aí, só para fechar rapidamente, não atrasar tanto aqui, eu vou mais na segunda parte da Sônia, eu li um pouco o comentário dela, e ela pergunta se essas normas que a gente comentou aqui hoje estão indo nessa direção. E aí, olhando o Brasil, né, muito direto ao ponto, não, né? Eles não comentam a CV, a nossa política nacional tem um objetivo de estimular a análise de ciclo de vida. Ele não fala da CV especificamente, mas dá para entender que é a CV que ele quer falar ali, mas a gente não tem visto isso. E aí, voltando nesse cliente, a gente procurou consultorias para fazer uma análise do que a gente poderia ver quanto que a reciclagem desses materiais pode contribuir, por exemplo, para a mitigação de gases de efeito estufa, e o mercado olha apenas para inventário de emissões. Então, falaram, não, faz um inventário de emissões que vai ser suficiente. E não vai, a gente sabe que não vai, porque o produto ele não vai estar parado ali na fábrica, né? A gente precisa de algo muito mais complexo que vai analisar todo esse ciclo de vida. E aí a CV, a gente entendeu que seria o melhor caminho e deu certo, tá sendo feito. E aí, digo isso porque, por exemplo, o Tasso comentou de ecomodulação na União Europeia já é uma realidade, em países como a Alemanha, França, enfim, e tem a discussão, bom, quem vai pagar mais, quem vai pagar menos? É apenas uma questão de qual embalagem é mais reciclável, né? Porque às vezes um BOPP pode ser mais reciclável que algum outro produto e nem por isso ele ser mais desejável do que outros. Então a gente tem um viés um pouco
arbitrário, um pouco de escolher o que que a gente quer priorizar, o que que a gente quer incentivar. Então, por exemplo, produtos que, apesar de serem semelhantes em termos ambientais, um deles seja mais economicamente viável para cooperativas, por exemplo, pode ser mais, a gente pode decidir enquanto sociedade, enquanto política pública, que esse é um resíduo que a gente quer privilegiar, porque ele gera mais emprego, gera mais renda, e é uma realidade nacional, local, regional. Então, tudo bem, a gente vai ter sempre um quê de arbitrariedade que o Tasso comentou ali, mas a ACV, a nosso ver, deveria pautar essa análise de qual material, qual embalagem a gente deveria privilegiar. E, por fim, para dizer que no Plano Nacional de Economia Circular, quando foi colocado em consulta pública, enfim, eu passei acho que uma semana fazendo contribuições para diferentes clientes e fiz pessoais também, né? Discuti muito com o Tasso sobre isso. E tinham diversos eixos, diversas ações estratégicas do plano que diziam, por exemplo, incentivo à pesquisa, incentivo a P&D de produtos. E a gente falou, olha, isso deveria ser um incentivo, essas visões do que é melhor, do que é pior, o que é mais desejável, deveria ser pautado na ACV. Só que o plano não fala de ACV, né? Se fala, e eu deixei passar, deve falar muito por cima. Então, assim, primeiro a gente pode ficar, pauta para outro webinar, é a relevância das consultas públicas, que na verdade não tem servido para muita coisa cá entre nós. Mas mais do que isso, realmente a CV, ela não tem sido privilegiada, nem sido tão olhada pela legislação. A gente tem visto o setor privado, pelo menos a minha visão, o setor privado sim, tem começado, tem já evoluído, e muito pela rede ACV da Sônia, que acho que já saiu, mas pela rede ACV, que tem incentivado essa utilização da CV no setor privado. E aí, última coisa, prometo para quem ainda está aqui e vai ouvir depois da gravação, vamos aproveitar aí até 2027 a LIRA, a Lei de Incentivo à Reciclagem, que apesar de falar de reciclagem, um dos eixos, um dos projetos que podem ser aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente diz respeito à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Quando a gente olha o que é responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, está claro, entre outras coisas, investir em pesquisa e desenvolvimento de produtos que sejam recicláveis, gerem a menor quantidade de resíduos possível e assim por diante. Ou seja, tem uma abertura na Lei de Incentivo à Reciclagem em conexão com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, justamente para pesquisa, P&D, para endereçar não só a questão de resíduos, lógico, principalmente resíduos, mas ter esse olhar mais aberto. E aí, como o André falou, né, então a gente está em 2025, até investimentos até 2027 podem ser deduzidos do imposto de renda, então a gente está falando de 2025, 26, 27, sempre para deduzido do ano seguinte ao ano calendário. Então, para quem estiver ouvindo aqui, fica essa mensagem, empresas, pessoas físicas, né, porque empresas depende se está tributada pelo lucro real, mas no caso de empresas e pessoas físicas, olhem, escolham seus projetos, vão atrás, invistam, deduzam para a gente poder incentivar, porque isso é por tempo limitado, depois de 2027, só se o Congresso Nacional estender o prazo desse benefício. É isso, obrigado. Bom, Tasso, André, agradecemos imensamente em nome de toda a IATO e todos que ficaram até o final pelo webinar. Foi muito bom, foi um prazer recebê-los aqui. Espero que façamos mais isso, foi muito, muito bom. Tem muito conhecimento que a gente precisa compartilhar, então agradeço novamente. E para quem ficou até o final, aqui no chat, a Tuane deixou um formulário para vocês preencherem, avaliando o evento, e também para a gente enviar todo o conteúdo que foi discutido aqui, a apresentação e a gravação depois também, tá bom? Então, quem ficou até agora e todo mundo que participou, nós da IATO agradecemos a participação e desejamos um excelente dia a todos. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia para todo Tchau, mundo. pessoal.